Anuário Espírita de 1993. Efemeríade de vultos espíritas. Elvira Ramos de Freitas. Nascimento 20 de 1 de 1893, São Paulo. Desencarnação 21 de 2 de 1975, Itaipava, Rio de Janeiro. Era filho de Joaquim Duarte Ramos e Dona Joana Ferreira Ramos. Os familiares transferiram-se para o Rio de Janeiro no início do século e foram residir no bairro do Caju. Passaram a frequentar o Centro Espírita Vicente de Paulo na década de 1920, onde Elvira, que também frequentava a Federação Espírita Brasileira, criou a chamada Aula de Moral Cristã para crianças. Dinamizava assim a evangelização na infância, sendo uma das pioneiras nesse setor. Mudando-se para um engenho de dentro, passou a trabalhar no Grêmio Espírita Nazareno. Nessa época, Agostinho Pereira dos Santos e outros líderes espíritas do Rio de Janeiro, como Leopoldo Machado, Lins de Vasconcelos, Levindo de Melo e outros, convocaram para a Associação Espírita Obreiros do Bem. Iniciava-se a campanha para a construção do Hospital Espírita Pedro II, destinado à assistência psiquiátrica, no qual ela foi uma das vanguardeiras. Conferencista das mais solicitadas, estava sempre circulando por todo o estado do Rio de Janeiro. Foi médium de várias facetas, como auditiva, intuitiva, psicofonia e psicografia. Trabalhou por muitos anos no Centro Espírita Amaral Ornelis, no Engenho de Dentro. Foi eleita presidente da casa e doutora de sede própria, incontáveis benfeitorias. Era casada com o frade Domingos de Freitas. Tiveram por descendentes o filho Ivo Ramos de Freitas, que seguiu as pegadas dos pais. Seu marido foi vítima de pertinaz e enfermidade, mas ele lutou por mais de 40 anos ao seu lado. Como enfermeira carinhosa e incentivada por ele, não deixou as tarefas doutrinárias. Ainda encontrava tempo para se dedicar à assistência aos necessitados. Elvira Ramos de Freitas foi trabalhadora de escola, deixando marcas indeléveis de sua passagem na terra. Daniel Rodrigues. Nascimento 2 de 2 de 1893. Freguesia de Queimadela, Braga, Portugal. Desencarnação 1 de 10 de 1952, Rio de Janeiro. Foram seus pais, João Luiz Rodrigues e Dona Clementina Domingues. Imigrou para o Brasil em setembro de 1911, radicando-se no Rio de Janeiro. Inicialmente foi funcionário da Light, depois estabeleceu-se no ramo de imóveis, por fim leiloeiro público. Na década de 1930 foi convidado por um amigo para assistir uma solenidade na Congregação Espírita Francisco de Paula, nessa época na rua Conde de Bonfim, na Tijuca. Foi o primeiro contato com o espiritismo e tudo que viu e ouviu o impressionou. Daquela data em diante, frequentou assiduamente a congregação e estudo as obras básicas da doutrina espírita. Jamais abandonou aquela casa. Visitava inúmeras outras instituições, levando sua solidariedade também a asilos e orfanatos, animando festas beneficentes, promovendo leilões e tudo mais que beneficiasse as instituições de caridade. Foi um dos responsáveis pela construção da sede própria da congregação na rua Conselheiro Zenha, 31, na Tijuca, e depois pelo abrigo de vovozinhos Francisco de Paula, instalado até hoje no mesmo prédio, com o casal Rosa Chargoredowski Antunes e Inácio Manuel de Paulo Antunes, e ainda Antônio Rodrigues Guimarães. Fundou a Agremiação Espírita Francisco de Paula. A sede na Rua dos Araújos, 28, na Tijuca, foi inclusive doação de Dona Rosa. Inaugurou ali a escola primária, beneficiando dezenas de crianças, e à noite mantinha aulas de alfabetização para os adultos. Instalou um consultório dentário que atendia crianças da escola e também a pobreza desvalida. Foi o segundo presidente da agremiação, cargo que exerceu por 10 anos consecutivos, até a sua desencarnação em 1952. Construiu a majestosa sede da agremiação na sua gestão. Além de todo o trabalho assistencial, foi um dos mantenedores do Jornal Espírita, fundado e dirigido por Florencio Américo de Carvalho, presidente do Centro Espírita Casa de Jesus, em Benfica. Com a desencarnação de Manuel de Paulo Antunes, tempos depois,
Casou-se com a viúva, Dona Rosa Antunes, senhora muito aprendada. Foi a grande incentivadora da agremiação espírita Francisco de Paula. Na passagem de seu primeiro centenário de nascimento, a nossa homenagem à sua obra permanece viva na memória do Espiritismo no Rio de Janeiro. Alex Victor Malgade. Nascimento 23 de 2 de 1893, São Francisco de Paula, Juiz de Fora, Minas Gerais. Desencarnação 29 de 9 de 1962, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Jornalista, poeta e professor, formou-se pela Escola de Farmácia e Odontologia do Instituto Granberry de Juiz de Fora, em 1912. Desde jovem dedicou-se ao magistério, iniciando na própria Escola de Farmácia, onde se formou. Após brilhante concurso em 1943, foi efetivado como cátedro de Química Toxicológica e Química Bromatológica. Simples e humilde, ensinou nos bancos da faculdade, no trabalho, no lar, na sociedade, nas várias instituições a que pertenceu, especialmente na seara espírita, na imprensa, na tribuna e na direção dos centros espíritas, com sua palavra evangelizada e esclarecida. Sua última lição foi de serenidade, humilde e incomparável resignação diante dos seus sofrimentos. Próximo ao desenlace, deixou as seguintes recomendações: dispenso todas as cerimônias fúnebres. Desejo que o meu corpo seja enterrado como deve acontecer com o corpo de um espírita. Desejo apenas que orem por mim, que cantem a canção da alegria cristã por ocasião do sepultamento de meus despojos. Aleixo Victor Magaldi partiu para o mundo espiritual, deixando exemplos e lições imorredoras à posteridade, aquele tesouro que a traça não come, nem um cupim corrói. Elvira Barbosa. Nascimento 7 de 3 de 1893, Rio de Janeiro. Desencarnação 8 de 9 de 1951, Rio de Janeiro. Nascida e criada no bairro do Senador Câmara, no Rio de Janeiro. Perdeu os pais ainda muito menina e com sua irmã Lucília foi viver em companhia de um tio de condição humilde. Muito jovem, Elvira empregou-se como doméstica para ajudar na manutenção da família. Foi trabalhar no lar do casal Afonso Manuel de Rosário e Dona Emília Gomes de Rosário, espíritas e fundadores do Grêmio Espírita Guia Celeste, no bairro do Padre Miguel. Afeiçoou-se àquela família, especialmente a Dona Emília, que pouco depois sofreu a provação da cegueira. Os seus cuidados com aquela senhora como se for a sua própria mãe, enquanto ela sobreviveu, foram inexcedíveis. Afonso considerava pessoa da família. Elvira Barbosa tornou-se espírita. Nessa época teve início a construção da sede própria do Grêmio Espírita Guia Celeste. Construíram preliminarmente um galpão nos fundos do terreno para guardar o material de construção e as ferramentas da valorosa equipe que, em forma de mutirão, construíram a sede. Ela colaborou da melhor forma, cozinhando para os trabalhadores da obra. Quando da inauguração da instituição, o barracão foi reformado e oferecido a Dona Elvira para moradia. Ela passou a condição de zeladora, prestando as mais relevantes serviços até seus últimos dias na terra. Corajosa e serviçal, manteve sempre com os próprios esforços, como lavadeira e fazendo serviço caseiro na vizinhança. Era querida e acatada por todos, pelo seu espírito de trabalho, honestidade e bondade personificada. À tarde, regresso de sua faina diária, procedia à limpeza e arrumação da instituição, com todo o esmero e carinho, deixando da melhor forma para que na hora das reuniões estivesse tudo em ordem, sem nada faltar. Ainda conseguia tempo para auxiliar o departamento de assistência aos necessitados, da qual foi assídua colaboradora. Dona Elvira Barbosa lembrava bem os ensinamentos do Divino Mestre: eu não vim para ser servido, mas para servir. Ela não se sobressaiu na tribuna nem na mesa mediúnica, não colaborou na imprensa espírita, nem escreveu qualquer livro, mas soube exemplificar os ensinamentos do Mestre. Isabel Rosa Brandão de Aguiar. Nascimento 23 de 3 de 1893, cidade do Porto, Portugal. Desencarnação 17 de 3 de 1957, Rio de Janeiro.
Era filho de Antônio de Pinho Brandão e Dona Idalinda Rosa Brandão. Seus pais transferiram-se para o Brasil em 1896. Quando ela contava 3 anos de idade, casou-se em 1913 com Joaquim Ferreira de Aguiar, de cujo matrimônio nasceram 13 filhos. Sua filha Idalinda de Aguiar Matos, tomando conhecimento do espiritismo, se tornou uma grande trabalhadora da casa. Fundou a instituição espírita, as Cooperadoras do Bem Amélia Budê, em um trabalho pioneiro pela evangelização e recuperação dos presidiários e seus familiares. Dona Isabel adere ao ideal da filha e passa a realizar trabalho ímpar na assistência social. Foi eleita primeira tesoureira da instituição em 1945, cargo que exerceu até a desencarnação. Colaborou durante vários anos no trabalho de confecção de roupinhas para as crianças de diversas instituições com sua filha Idalinda e um grupo de valorosas companheiras. Participou ainda de inúmeras campanhas em favor dos hospitais de Hansenianos de Curupaiti e Venda das Pedras. Esteve à frente de diversas comissões de festa promovidas pelo confrade Nelson Batista de Azevedo em favor da União dos Discípulos de Jesus e do Hospital das Clínicas Allan Kardec. Dessa forma esteve com Ruth Santana na Casa de Lázaro, no Abrigo Tereza Cristina, no Orfanato Pedro Richard e tantos outros. Dona Isabel partiu para a verdadeira vida aos 64 anos de idade, deixando entre seus familiares, amigos e confrades o exemplo de amor. Severino de Luna Freire. Nascimento 17/4/1893 em Sapê, Paraíba. Desencarnação 17/3/1881 em João Pessoa, Paraíba. Severino de Luna Freire prestou inestimáveis serviços ao espiritismo em diversas áreas. Foi presidente do Centro Espírita Leopoldo Cirne por mais de 20 anos e foi responsável por grandes benfeitorias e iniciativas, inclusive a manutenção da escola primária da instituição. Como expositor, se destacou no movimento espírita, especialmente na Federação Espírita Paraibana. Atingiu a idade de 88 anos em constantes labores desde jovem, entretanto toda a sorte de obstáculos, o que porém venceu galhardamente como um homem de bem, marceneiro de profissão e envernizador, ficou conhecido pelo primor de seu trabalho. Consorciou-se em primeiras núpcias com Dona Joana Alves de Luna Freires em 1967. Sofreu um golpe rude da desencarnação da esposa. Tempos depois casou-se com Dona Gersina Alves Freires, que trouxe para sua companhia uma filhinha, a qual ele amou como se fora sua própria filha, amparando e educando. Severino de Luna Freire, como espírita, deu exemplos de lealdade e sinceridade de propósitos. Um estudioso da obra de Allan Kardec. Anuário Espírita, 1993. Humberto Agostinho Loyola. Nascimento 17/6/1893 em Moretes, Paraná. Desencarnação 3/11/1971 em Curitiba. Como homem conhecedor do espiritismo e sobretudo seu praticante, foi uma criatura de caráter, bons sentimentos e alto senso de responsabilidade, que no lar, na sociedade ou nos círculos espíritas era filho da ilustre família paranaense. Foram seus pais Agostinho e Dona Júlia Loyola. Casou-se com Dona Romilda Andrade Azevedo Loyola. Em 1915 tiveram do feliz consórcio uma filha, Diva Azevedo Loyola. Os seus estudos foram feitos no antigo colégio do professor Júlio Teodoro Guimarães. Começou a trabalhar na antiga rede de viação Paraná, Santa Catarina, em 1910. Após passar vários cargos importantes de confiança, aposentou-se em 1950. Espírita de indeclináveis convicções, Humberto Agostinho Loyola foi por muitos anos diretor do albergue noturno, ao qual prestou assinalados serviços assistenciais. Também por longos anos fez parte do Conselho Deliberativo da Federação Espírita do Paraná, na qual exerceu ainda outras atividades, estando sempre disposto a promover a causa do espiritismo. Luiz Oswaldo Ferreira de Melo. Nascimento 21/7/1893, Florianópolis. Desencarnação 25/7/1970, Florianópolis. Mais conhecido por Oswaldo Melo nos meios espíritas, nasceu e criou-se em Florianópolis. Ali viveu até retornar à vida espiritual. Foram seus pais
João Adolfo Ferreira de Melo e Dona Zélia Cordeiro Souto de Melo. Realizou seus estudos secundários no ginásio catarinense. Ingressou a seguir no serviço público, exercendo importantes funções. Foi diretor de Secretaria de Assembleia Legislativa do Estado, cargo que exerceu até aposentar-se em 1959. Dedicou-se também ao jornalismo e dirigiu vários jornais da capital catarinense. Escreveu ainda diversas obras de grande valor literário, sendo eleito para a Academia Catarinense de Letras. Foi casado com Dona Anita Melo, que esteve sempre ao seu lado nas lides doutrinárias. Deixou 6 filhos e vários netos. Espírita desde a juventude, dedicou-se com muito amor à doutrina, especialmente à pesquisa da mediunidade. Resultante de suas investigações, foi editado pela Federação Espírita Brasileira em 1936, Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos, uma grande contribuição no terreno da mediunidade. Realizou sessões de efeito físico em sua própria residência em diversas sociedades espíritas. Houve curas maravilhosas nessas sessões, através de 2 extraordinários médios, Juvencio de Araújo Figueiredo e Antônio Ferreira de Melo, sendo este último seu irmão. Escreveu ainda Epístola dos Espíritos, de inspiração mediúnica, de sua própria autoria, a novela Heroísmo e Humildade. Presidiu o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, o mais antigo de Florianópolis. Em 1945, com um grupo de valorosos companheiros, fundou a Federação Espírita Catarinense, a qual presidiu por 23 anos consecutivos, só deixando o cargo com motivo de saúde em 1969. Oswaldo Melo foi ardoroso propagandista do espiritismo, que teve nele forte coluna. Colaborou na imprensa espírita, inclusive de outros países. Foi um grande tribuno. Com sua cultura e palavras esclarecidas, sua conduta de cidadão e pai de família, deu exemplos à posteridade como um dos grandes vanguardeiros da causa espírita. Dr. Silvio Brito Soares. Nascimento 23 de 9 de 1893, em Porto Alegre. Desencarnação 16 de 1 de 1979, no Rio de Janeiro. Tomou conhecimento do espiritismo em 1915, quando contava 22 anos de idade. Encontrava-se enfermo há bastante tempo, quando um colega de banco informou do médio receitista Almeida Costa, um tenente reformado do Exército que no Rio de Janeiro trabalhava com o Dr. Bezerra de Menezes, na Federação Espírita Brasileira. Procurando o tal médico medicado, em pouco tempo estava curado. Esse fato levou e toda a sua família ao espiritismo. Frequentou a Sociedade Espírita Allan Kardec em Porto Alegre. Nessa época foi convidado para trabalhar no Banco Pelotense, sendo designado para a Agência Rio como chefe de seção de causas e descontos, de calções e descontos. No Rio de Janeiro residiu até o fim da sua vida física. Foi oficial de gabinete do Ministério da Fazenda e após 12 anos foi transferido para a Recebedoria Federal, onde trabalhou até a sua aposentadoria. Como espírita, exerceu cargo de diretoria em diversas instituições. Presidente da Casa Irmão Francisco, em São Cristóvão. Secretário do Abrigo Espírita Teresa de Jesus. Membro do Conselho Fiscal da Assistência Social Paulo de Tarso. Primeiro secretário, vice-presidente e tesoureiro da Federação Espírita Brasileira. De sua bibliografia constam Vademecum Kardeciano, Palavras de Emmanuel, Pérolas do Além, Páginas de Leon Denis, Grandes Vultos da Humanidade, e o Espiritismo e Vida e Obra do Dr. Bezerra de Menezes, todos editados pela Federação Espírita Brasileira. Carmelo Grise. Nascimento 23 de 11 de 1893, província de Cesena, Itália, Trequina. Desencarnação 28 de 3 de 1980, São José do Rio Preto, São Paulo. Carmelo Gris chegou ao Brasil ainda adolescente, junto aos seus irmãos, fixando residência em São José do Rio Preto, São Paulo. Casou-se com Dona Elvira Abrigato Gris, médio que se dedicou ao tratamento de obsidiados. Foi ela uma das pioneiras do espiritismo naquela região. Do matrimônio nasceram 4 filhos.
com a desencarnação de Dona Elvira em 12 de fevereiro. Em 12 de fevereiro de 1954, companheira de todas as horas, a saudade era imorredora. 5 meses depois foi procurar Francisco Xavier, que nessa época residia em Pedro Leopoldo e trabalhava na Fazenda Modelo, onde se encontraram. Logo no início do diálogo, Chico disse: Carmelo, Dona Elvira se encontra presente em companhia de 3 entidades amigas e identificou os espíritos. Na noite de 2 de junho de 1954, Chico recebia a consoladora mensagem da querida esposa, cuja veracidade muito emocionou. A partir dessa data, ele voltou sua atenção para a filantropia. Com seu filho Romeu Grice, fundou a creche Irmã Elvira, anexa ao Centro Espírita Emmanuel, em Votuporanga, mantendo-a com muito carinho. Viveu 86 anos, uma existência das mais laboriosas. 7 meses após o seu retorno ao plano espiritual, escreveu a primeira mensagem, em 18 de outubro de 1980, pelo amigo Chico Xavier. A partir daí seguiram-se novas mensagens, que foram enfaixadas no livro Carmelo Grice, ele mesmo, Francisco Xavier, Gerson Sestini, Carmelo Grice Espírito, 1991. Júlio Abreu Filho. Nascimento: 10 de 12 de 1893, em Quixadá, Ceará. Desencarnação: 28 de 9 de 1971, em São Paulo. Júlio Abreu Filho foi intransigente defensor da pureza doutrinária. Não admitia enxertos, por menor que fosse, nas obras de Allan Kardec, que pudesse macular os princípios doutrinários do Espiritismo. Escreveu inclusive 2 livros sobre o assunto: Erros Doutrinários e O Verbo e a Carne. Este último, em parceria com Herculano Pires, refutando a questão do corpo fluido de Jesus. No Espiritismo, destacou-se em numerosas atividades. Participou da diretoria da União Federativa Espírita Paulista. Assinou a ata de fundação das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e foi um de seus conselheiros por muitos anos. Sobressaiu-se no primeiro Congresso Brasileiro da Unificação Espírita em São Paulo. Tomou a iniciativa de traduzir para o português a Revista Espírita, quando dirigida por Allan Kardec. Para este fim, fundou a Édipo Edições Populares, lançando, além da Revista Espírita, o jornal com o mesmo nome, Édipo. Mais tarde, a Revista Espírita foi lançada em 12 volumes, encadernado pela Edicel de São Paulo. Foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. Entre os projetos que participou, destacou-se o prédio da Escola de Zootecnia de Pirassununga e do posto remoto de Colinas. Júlio Abreu Filho colaborou com a imprensa espírita como expositor, foi muito apreciado, inclusive para falar em congressos e outros eventos. Vítima de insidiosa paralisia no final de sua vida terrena, deu exemplo de coragem, resignação e confiança no Pai Celestial. Francisco Spinelli. Nascimento: 13 de 12 de 1893, na província de Sangue, Itália. Desencarnação: 7 de 10 de 1944, em Porto Alegre. Francisco Spinelli transferiu-se para o Brasil com 18 anos de idade. Ainda na Itália, optou pela profissão de alfaiate. Foi residir na cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul, onde exerceu sua profissão. Inteligente e estudioso, pensou sempre num curso superior. Mais tarde, formou-se em advocacia. Em 1946, transferiu-se para Porto Alegre, tendo a oportunidade de estar à frente da liderança espírita. Em 1948, participou do Congresso Brasileiro da Unificação Espírita, na cidade de São Paulo, cujo conclave ensejou o advento do Pacto Áureo, de que ele foi um dos signatários.
em 5 de outubro de 1949, no Rio de Janeiro. Em novembro de 1950, juntamente com Arthur Lins de Vasconcelos, professor Leopoldo Machado, Carlos Jordão da Silva, Ari Casídio e Luiz Burgos Filhos, participou da Caravana da Fraternidade, percorrendo quase todos os estados do norte e nordeste do Brasil, divulgando o ideal da unificação preconizado pelo Dr. Bezerra de Menezes e concretizado pelo Pacto Áureo. Francisco Spinelli realizou incontáveis viagens a serviço da divulgação do Espiritismo, com entusiasmo e idealismo. Foi eleito presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Afável, íntegro e sincero em seus cometimentos, no lar, no trabalho, na doutrina e na sociedade. Foi sempre o mesmo. Francisco Spinelli, espírito com a bela mensagem: trabalhadores sem trabalho. É coautor da obra Ceareiros de Volta, Valdo Vieira, Rio de Janeiro, 1966. Frederick Myers. Frederick William Henry Myers foi conhecido por Frederick Myers. Foi erudito literário inglês, conhecido principalmente pelos seus notáveis estudos em torno dos fenômenos psíquicos. Nascido em Keswick, Cumberland, Inglaterra, a 6 de fevereiro de 1843, desencarnou em Roma, Itália, no dia 17 de janeiro de 1901. No ano de 1882, posteriormente a vários ensaios, estudos e discussões, figurou em primeiro lugar na lista dos fundadores da Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres. Tornando-se o porta-voz da mesma sociedade, contribuindo decisivamente na revisão da grandiosa obra Fantasma dos Vivos, em 1886, cuja introdução publicou ainda A Ciência e a Vida Futura. Logo após a sua desencarnação, foi publicado o livro Human Personality and its Survival of Bodily Dead, vertido para o nosso idioma com o título de A Personalidade Humana. Gráfica e editora Ed Graff, de São Paulo. Obra que constituiu sua principal contribuição no campo das investigações psíquicas, que foi qualificado pelo sábio William James como a primeira tentativa de desconsiderar os fenômenos de alucinação, hipnotismo, automatismo e dupla personalidade como parte de um só todo. A sua obra A Personalidade Humana foi dedicada a Henry Sidgwick e a Edmund Gurney, constituindo um repertório de figurantes ensinamentos. Nela, Myers assevera que, assim como Sócrates fez descer a filosofia do céu para a terra, o médium Emanuel Swedenborg foi que levantou a filosofia da terra para o céu. Tecendo comentários sobre o Sr. William Crookes, afirmou Myers: assim como Swedenborg foi o primeiro notável homem de ciência a conceber de maneira clara a existência de um mundo espiritual sujeito a determinadas leis, William Crookes foi o primeiro sábio ilustre que seriamente tratou de provar por meio de experiências rigorosamente científicas a mútua influência e intercâmbio entre os mundos espiritual e carnal. Muito deve o espiritismo a Frederick Myers, pelo interesse que demonstrou nas pesquisas dos fenômenos paranormais e pelo idealismo que o norteou, procurando convencer muita gente através de um trabalho metódico e da divulgação de obras que tiveram o mérito de situar muitas pessoas de notória projeção, incluindo entre elas o ser Arthur Conan Doyle, o gênio criador de Sherlock Holmes, que chegou a afirmar em um de seus relatos que a obra de Frederick Myers, A Personalidade Humana, foi aquela que mais profundamente o havia impressionado, contribuindo decisivamente para a sua conversão ao espiritismo. Em sua obra História do Espiritismo, Conan Doyle presta depoimento sobre Myers, asseverando: a fé que Myers havia perdido no cristianismo foi restaurada pelo espiritismo. Em seu livro Fragmentos de Prosa e Poesia, no capítulo sobre o título A Fé Final, diz ele: não posso, num sentido profundo, contrastar a minha crença atual com o cristianismo. Considero-a antes um desenvolvimento científico da atitude e do ensino do Cristo. Perguntareis qual a tendência moral de todos esses ensinos, e a resposta é surpreendentemente simples e concisa. A tendência é, pode-se dizer, aquilo que deve ser inevitavelmente, aquilo que a tendência de todo ensinamento moral vital tem sido sempre,
a mais antiga e a mais verdadeira tendência do próprio cristianismo. É uma reasserção pesada agora com novas provas da insistência do Cristo sobre a realidade da vida interior, de sua proclamação de que a letra mata, mas o espírito vivifica. De seu resumo, aqui toda moral está no amor de Deus e ao próximo. Anuário Espírita de 1993.